Olá, mamãe! Hoje eu vim aqui pra gente falar sobre um assunto muito polêmico, sobre dar ou não chupeta para o meu bebê. Se você já é mãe, deixa aqui no comentário se você deu ou não chupeta e se você vai dar ou não chupeta para o seu bebê. Depois que eu me tornei mãe, eu confesso que antes de eu me tornar mãe, eu era muito contra a chupeta. Nessa época eu já trabalhava na rede hospitalar e todas as vezes que eu via um bebê com chupeta no hospital, eu já ia direto lá falar com aquela mãe, porque eu precisava passar todas as informações para ela sobre o porquê não dar a chupeta. Porque o que dá ela já sabia, né? Que era que acalmava aquele bebê. Porque assim que o bebê nasce também aquele caos. Não sei se aconteceu isso no seu pós-parto, mas confesso que no meu pós-parto não foi nada fácil. Os bebês choram muito e a gente não sabe o porquê que aquele bebê chora. Se é de fome, se é de frio. E o choro é uma coisa assim que tira a gente do sério. Me tirou do sério mesmo sabendo de tudo sobre o uso da chupeta, né, os benefícios e os malefícios desse uso da chupeta. E eu confesso que eu dei chupeta para minha filha. E hoje nós vamos falar sobre a minha opinião da chupeta, do uso da chupeta. E eu vou te explicar tudinho para que você escolha se você vai dar ou não a chupeta para o seu bebê. Porque depois de toda essa bagagem que eu tenho, o que eu tenho em mente é que dar ou não a chupeta para o seu bebê é somente uma escolha sua. Por que isso? Porque não adianta eu falar para você de todos os malefícios da chupeta e tudo que ela vai causar no seu bebê, que você já deve saber, mas na hora do estresse, do desconforto, do sono, da exaustão, eu não estou aí com você. Então você vai estar você e o seu bebê. Muitas vezes o pai e a avó, muitas pessoas ajudam, mas na hora que o bebê começa a chorar, todo mundo entrega esse bebê para essa mãe. E aí essa mãe também não sabe o que fazer com aquele bebê, porque o bebê não veio com manual de instrução. Então, aí começa aquele caos. E aí a solução dessa mãe, ou às vezes as pessoas de fora falam para a mãe: dá chupeta para essa criança que ela vai ficar quieta. Muitas vezes essa mãe, as mães de hoje em dia, na verdade, nem compram chupeta no enxoval, a maioria delas. Então, se você não comprou chupeta no seu enxoval, não compre. Não compre porque quanto menos a gente tiver chupeta por perto, menos a gente cai nas tentações. Porque é realmente muito desconfortável você ouvir o seu bebê chorando e você não conseguir suprir essa necessidade do seu bebê porque você não consegue nem você se acalmar, muito menos acalmar o seu bebê. Muitas pessoas falam, mas se eu colocar o meu bebê no peito, ele acalma. Pois é, ele acalma, super, porque a sucção acalma o bebê. Então não é a chupeta que acalma. Chupeta realmente ela é vendida como um calmante. Tem até uma chupeta nova aí de uma marca super famosa que ela vem na descrição como calmante. Mas na verdade não é um calmante, é porque a sucção para o bebê acalma o bebê. Então aquelas mães que conseguem deixar o seu bebê no peito em livre demanda, mas com cautela, porque livre demanda não é dar o peito a toda hora, é dar o peito nas horas essenciais que o seu bebê sente fome. Então, para tudo isso, no começo a gente não consegue identificar esses momentos de cólica, esses momentos de choro, esses momentos de sono que pode estar causando e alterando esse choro do seu bebê, ou se é fome. Então, a mãe ela não consegue deixar o bebê conectado no peito o dia todo, porque ela precisa fazer outras coisas. E hoje em dia, nós estamos cada dia mais fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, não é porque nós somos mães que nós deixamos de fazer as nossas tarefas do dia a dia. Então, às vezes, a gente precisa de um aparato que vai nos ajudar durante esse processo de adaptação. E muitas mamães optam pela chupeta. Como eu disse para vocês, eu vim aqui para falar sobre a minha experiência que tive com a chupeta. A minha primeira filha, nós demos chupeta para ela quando ela completou 3 meses e 2 dias. Por que que eu fiz isso?
A chupeta, ela realmente acalma e acalmou a minha filha. Minha filha teve muita cólica nesses primeiros 2 meses e a sucção é uma necessidade fisiológica do bebê, de todos os bebês. Alguns bebês, a necessidade maior é até os 3 meses de vida do bebê e outros é até os 6 meses, que depois dos 6 meses ele passa para a introdução alimentar e começa a suprir essa necessidade de sucção de outras formas. Então, se você consegue aguentar esse momento e não dar chupeta para o seu bebê, é a melhor coisa que você tem a fazer. E agora, se você não conseguiu aguentar, assim como eu dei a chupeta, foi até difícil para ela pegar, foi mais de uma semana, porque ela ficou relutando com a chupeta, porque ela já estava acostumada com o peito, sempre que ela tinha algum desconforto, eu colocava no peito, só que para mim aquilo já não estava mais dando, não estava mais aguentando, não estava mais sendo prazeroso para mim aquele excesso de sucção. Então eu optei pela chupeta. Realmente, a chupeta acalma. O único problema é que se o bebê não chorou durante o período que ele era pequeno, recém-nascido, ele vai chorar no desmame da chupeta, porque não é tão fácil, tão simples você tirar a chupeta de uma criança. E o que eu penso assim, que você precisa entender sobre o uso da chupeta? Ela causa, sim, alguns desconfortos para a mãe, porque conforme a criança vai crescendo, quando a criança é pequena, é bonitinho criança de chupeta. Hoje em dia tem chupeta com vários bichinhos, então é bonitinho. Depois, conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando muito dependente daquela chupeta. E isso não é bom nem para você e nem para a criança. Quando a criança tem uma dependência extrema daquela chupeta, ela é realmente mais calminha, mas ela não consegue suprir essa necessidade com outra coisa. Então ela tá frustrada, ela quer chupeta, ela caiu, ela quer chupeta, ela tá com sono, ela quer chupeta, ela tá com fome, muitas vezes ela opta pela chupeta. Fome também, quando é muito recém-nascido, o ideal é você não trocar a chupeta por uma mamada. Então às vezes o bebê tá chorando de madrugada, você vai lá e coloca a chupeta na boca do bebê. Então isso não é ideal. Lembrando que no final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você pode tirar essa dependência da chupeta do seu bebê. Como você pode usar somente para calmante, tá? Para calmante para você e para o seu bebê, que é o que a chupeta realmente é. A chupeta pode sim causar o desmame precoce? Pode. Por que ela pode? Porque a sucção é uma necessidade do bebê, como eu já havia dito. Porém, a chupeta se torna um vício e o bebê ele deixa de fazer algumas mamadas por conta do uso da chupeta. E quando o bebê ele não suga no peito, não estimula a produção de leite. Então, quando a sucção diminui a produção de leite. E aí diminui fluxo e o bebê começa a ir para o peito e fica irritado. Ou porque o bebê ele já fez aquela confusão de bico. O que é essa confusão de bico? Quando o bebê ele suga chupeta e peito ao mesmo tempo, ele precisa aprender a mamar primeiro. Por isso é muito importante que você só dê a chupeta para o seu bebê depois de pelo menos 15 dias de vida do seu bebê. Porque é o processo que o seu bebê precisa se adaptar àquela sucção da mama. Porque é muito diferente a sucção do peito e a sucção da chupeta. Porque ele precisa de movimentação de língua para ele sugar o leite do seu peito. E na chupeta ele faz uma movimentação somente de abre e fecha. A linguinha do bebê fica mais posterior e ele faz uma elevação da ponta somente. E quando acontece do bebê ir pro peito e ele tá com essa confusão de chupeta e peito, ele não faz uma mamada efetiva e também não estimula a produção de leite. E ele não consegue tirar o leite que ele precisava para ele satisfazer de uma mamada. E a mãe começa a achar que está com diminuição da produção de leite e começa a complementar. Isso vira aquele ciclo vicioso e isso pode sim causar o desmame precoce. Também sei que tem muitas mães que estão assistindo esse vídeo, que já têm outros filhos e que conseguiram levar a sua amamentação junto com o bico de chupeta. Também é comum isso acontecer, mas eu vou te falar que é a minoria. A minha filha chupou chupeta e mamou no peito até 8 meses. Por que eu dei chupeta também, gente? Porque eu
voltei ao trabalho com 4 meses de licença maternidade. Então elas foram para a escola, tanto uma quanto a outra. E elas foram com quase 4 meses, uma semana antes de 4 meses. Então eu comecei a ficar muito nervosa, porque a necessidade que ela tinha de sucção eu supria com o meu peito. Porém, eu ia voltar a trabalhar e ela ia ficar longas horas na escola. E ela não ia ter essa necessidade suprida durante a minha estadia, né? Durante o processo que eu estivesse fora do convívio com ela. Então eu optei pela chupeta também por isso, para que não causasse um sofrimento muito grande para ela e para que eu ficasse mais tranquila. Então isso foi uma opção. Mas aí voltando naquela parte que eu estava falando sobre a sucção, a diferença de sucção, quando o bebê ele precisa sugar o leite da sua mama, ele precisa fazer um movimento de busca com a língua. E se você dá a chupeta muito cedo, tem mães que saem da maternidade já com a chupeta, com o bebê com chupeta. Isso vai atrapalhar muito a amamentação, porque o bebê ele precisa conseguir fazer os dois movimentos distintos ao mesmo tempo, porque depois de uma mamada, a mãe sempre dá uma chupeta. Então, você precisa usar essa chupeta com muita cautela. Uma coisa que eu notei na diferença das minhas 2 filhas, a segunda filha, eu também dei chupeta. Eu dei chupeta por quê? Porque elas têm uma diferença muito pequena entre uma e outra. Então, como eu ficava sozinha com elas, não tinha meu marido para me ajudar, porque ele estava em horário de trabalho e eu ficava longas horas com as duas juntas, eu optei por dar a chupeta para minha filha mais nova com 15 dias de vida. E a chupeta era naquelas horas de caos da minha casa. Era o horário que eu precisava dar banho nas duas, dar comida e dar mamar para as duas. Comida para uma, né? Mamar para outra. Então era um caos muito... Para que eu não ficasse nervosa, porque a chupeta é um calmante para a mãe, eu optei por dar a chupeta. E o que eu percebi? A minha filha mais nova, eu tirei a chupeta dela com 6 meses. E a mais velha eu tirei com 2 anos e 4 meses. E quando eu tirei da mais velha, eu já tirei da mais nova também. E o que eu percebo? A minha mais velha era muito quietinha, chorava muito pouco depois que a gente deu a chupeta. Mas por quê? A chupeta funcionava para ela como se fosse um cala-boca. E aí, ela ficou muito dependente dessa chupeta. Ela demorou a falar porque a chupeta pode dar problema na fala do seu bebê, pode dar problemas na musculatura da face do seu bebê, porque os bebês que chupam chupeta, eles não desenvolvem, tanto chupeta como mamadeira, eles não desenvolvem toda a musculatura da face, então essa musculatura fica enfraquecida e prejudica a deglutição, a mastigação, prejudica muito a fala. A minha filha demorou muito para ela conseguir falar algumas palavras, e aí a gente teve até que levar, ela faz fonoaudióloga, faz tratamento, sessões com fonoaudióloga para que melhore essa fala dela. E ela não se expressava muito, porque sempre quando ela ia se expressar, chorar ou fazer alguma outra coisa, eu ia lá e dava chupeta para ela. Então, quem leva o vício pro seu bebê é você. E foi isso que eu fiz com a minha filha. A segunda, como ela desmamou da chupeta muito recente, né, com 6 meses, ela já é mais chorona. Mas ela se expressa mais, ela grita, ela fala, ela é uma criança totalmente oposto da minha mais nova, da minha mais velha. E a gente fala, uma é mais quietinha, a outra é mais estressadinha. Mas por quê? Porque uma tinha chupeta, a outra não tem chupeta. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar tranquila para que você dê ou não chupeta e colocar na balança. Eu coloquei na balança e hoje em dia, mesmo com esse estresse que às vezes acontece por conta do choro, porque não é fácil uma criança, você tá no trânsito dirigindo, é uma criança chorando de uma distância para outra e não para de chorar porque ela tá com sono, ela precisa suprir aquela necessidade e ela tá sem a chupeta. E foi isso que aconteceu com minha filha, e ela às vezes ela chora um pouco, e aí a gente precisa tentar ficar no centro, né, não irritada, porque senão aí irrita todo o círculo que você tá de emoções, né, você acaba passando todo esse estresse para todo mundo que tá à sua volta. Então, mãe, é só uma escolha sua, se você quer passar por esse momento de choro antes ou depois, ou se você vai suprir a necessidade da sua bebê com a sucção do peito ou com a sucção da chupeta.
é extremamente normal. O que a gente não pode julgar aquelas mães que deram ou não chupeta. Então hoje em dia eu sou super neutra, a única coisa que eu explico para essas mães é tudo que eu estou explicando para vocês, que torna assim uma dependência do bebê, a chupeta, o uso da chupeta, então a gente precisa usar com cautela. Então as dicas que eu dou para você sobre o uso da chupeta é: se você optou por dar chupeta para o seu bebê, opta então por dar depois de 15 dias que o seu bebê já aprendeu a mamar. Se o seu bebê dormiu, tira a chupeta da boca do seu bebê para que ele não fique com a boca muito abertinha. Se você for dar chupeta para o bebê, também fique muito atenta aos tamanhos de bicos que você vai dar, e ele tem que estar de acordo com a idade do seu bebê. É muito importante que você dê esse bico de acordo com a idade do seu bebê. Uma outra coisa que eu preciso muito falar: chupeta é sim um risco de contaminação, de levar bactéria para o seu bebê, porque a bactéria vem direto para a boca. Aquelas mães que conseguem esterilizar, às vezes no começo a gente fica meio surtado, a gente esteriliza todas as vezes que cai, a gente tem várias chupetas, mas é um cuidado, é um zelo que depois a gente para de ter. Eu mesma, na minha segunda filha, eu nem tinha mais esse cuidado, então por isso que foi bom eu tirar a chupeta dela. Então, quando o seu bebê dormir, tira a chupeta para que ele não fique com a boca muito aberta e estimulando a língua a fazer movimento errado. E uma outra coisa, quando você for optar por uma chupeta, opta por uma chupeta que não seja aquela de você colocar o dedinho, que é super famosa, que tem um desenho de um ursinho, porque aquela chupeta, o bebê ele fica com a boca muito aberta. E aí isso atrapalha mais ainda a amamentação, tá? Você vai me dizer que alguns bebês já conseguiram amamentar, as mães já conseguiram amamentar até perder de vista e o bebê chupando chupeta. Mas eu tenho certeza que essa mãe usava chupeta com cautela. Então, você é a única pessoa que vai dar a chupeta para o seu bebê. Então, ele não vai pegar a chupeta sozinho. Então, você precisa estar atenta a isso, tá? Se você quer ou não deixar esse vício para o seu bebê. Espero que você tenha gostado, que tenha sanado algumas dúvidas e que com base nesse vídeo você possa ter uma melhor esclarecimento sobre o uso da chupeta e que você possa decidir se você vai querer usar a chupeta ou não. E não esquece de deixar aí nos comentários se você está gostando desse vídeo, curtir as minhas redes sociais e se inscrever no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!